Minha cunhada me acusa de dormir com meu professor para obter boas notas, mas me pergunto com quem ela dormiu, já que anunciou sua gravidez quando meu irmão é estéril. Antes de começarmos a história, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder as próximas histórias. Eu, de 22 anos, acabei de me formar na faculdade com excelentes notas. Soa mal dizer isso, mas me esforcei muito para conquistá-las e agora gosto de me gabar um pouco. Me processem! Meus pais organizaram uma festa de formatura para mim no início desta semana. A festa estava indo muito bem até que minha cunhada Melanie, de 28 anos, decidiu estragar tudo, espalhando rumores desagradáveis sobre mim. Para dar um pouco de contexto, Melanie é casada com meu irmão mais velho, Saum, de 29 anos. Eles se casaram há 4 anos, e desde então, isso trouxe problemas para a família, pois Melanie mudou completamente. Se Melanie fez algo assim, é porque nunca tivemos uma relação sequer cordial. Ela é extremamente ciumenta de Saum, mas também de qualquer pessoa que roube sua atenção. E se essa pessoa souber que sou eu, é o estopim para fazer Melanie explodir. Quando fui admitida nesta universidade há 4 anos, meus pais ficaram muito felizes, pois era a faculdade que estava no topo da minha lista. Eles organizaram uma pequena festa de comemoração. Durante essa festa, Melanie de repente anunciou que ela e Saum estavam tentando ter um bebê. Não conseguia me deixar ter nenhum único dia de atenção. Meus pais também ficaram felizes com a notícia deles, mas podiam ver o que Melanie estava tentando fazer. Ao longo dos anos, sempre que havia alguma celebração para mim, como meu aniversário, conquistas acadêmicas ou qualquer outra coisa, Melanie sempre tinha algo a dizer, ou criava drama, ou fazia algum anúncio. Uma vez, durante meu jantar de aniversário, ela começou a chorar porque ainda não estava grávida. Outra vez, quando consegui entrar para a lista do decano, anunciou que iam começar o processo de fertilização in vitro. Ela sempre tinha que fazer tudo ser sobre ela. Já falei isso, mas quero que fique claro, porque o que vou contar mais adiante é importante. Durante a faculdade, trabalhei incrivelmente duro. Não era uma estudante brilhante no ensino médio, apenas média, mas na faculdade estava determinada a me destacar, porque realmente gostava do que estava estudando. Passei inúmeras noites estudando, pesquisando e trabalhando em projetos. Meu professor do último ano, o Sr. Briggs, foi alguém muito especial para mim, porque me ajudou a melhorar em todos os aspectos. O Sr. Briggs é um dos professores mais respeitados do nosso departamento, tem 15 anos de experiência e ajudou muitos alunos a alcançar seus objetivos. Ele não é o tipo de professor que só ensina, mas se preocupa para que os alunos tenham ambição, se esforcem e tirem o melhor de si mesmos. Ele é casado e tem 2 filhos, e sua esposa frequentemente visita nossa parte do campus para eventos. Ele se tornou meu mentor e orientador de tese, me guiando durante os momentos acadêmicos difíceis, quando estava exausta de tanto esforço, e me ajudou a entender temas complexos, se dedicando a me explicar pessoalmente durante as horas de consulta. Nossa relação era puramente profissional e de mentoramento. Na minha festa de formatura ontem, tudo estava indo bem no início. Meus pais haviam convidado familiares, amigos da família e alguns amigos da faculdade. Organizaram tudo de forma linda. Boa comida, decorações bonitas e uma pequena cerimônia onde queriam fazer um discurso sobre minha trajetória. Meus pais são um pouco cursis, mas não me importava, pois estava feliz. Cerca de 1 hora depois de a festa ter começado, minha tia me chamou para conversar. Parecia preocupada e me disse que Melanie estava indo de um lado a outro da festa, contando para várias convidadas que eu só tinha conseguido boas notas, porque estava tendo um caso com o Sr. Briggs. Minha tia me disse que Melanie vinha espalhando esse rumor durante a última hora, dizendo para todos que eu costumava visitar o escritório dele frequentemente e ficar até tarde. Sim, eu realmente visitava o escritório dele com frequência, mas isso era porque ele era meu orientador de tese. Como muitos outros estudantes, ajudava a todos da mesma maneira. Eu não era a única que ele ajudava. Ficava até tarde porque estava trabalhando em projetos de pesquisa importantes. Tínhamos prazos muito rígidos e, às vezes, o trabalho se estendia até a noite. Mas Melanie distorceu tudo para fazer parecer algo inadequado. Minha tia me contou que Melanie foi bem detalhista nos seus rumores. Ela contou para as pessoas como eu me vestia bem quando ia para a faculdade, o que sempre fiz de forma profissional. Mencionou como eu falava sobre o Sr. Briggs e sua orientação.
já que ele era meu mentor e me ajudava muito. Ela até falou sobre como minhas notas melhoraram drasticamente na faculdade em comparação ao ensino médio, porque eu realmente trabalhei muito para isso. Imediatamente, contei tudo para os meus pais, que ficaram furiosos. Minha mãe foi falar com Melanie ali mesmo, dizendo a ela o quão horrível era o que ela estava fazendo comigo. Melanie tentou se passar por inocente no começo, dizendo que estava preocupada com a minha reputação e que só estava compartilhando suas observações. Quando minha mãe insistiu, Melanie disse que era suspeito o quanto de tempo eu passava com o Sr. Briggs e como minhas notas tinham melhorado tanto. Eu não aguentei mais. O que deveria ser o meu dia, celebrando meus esforços e conquistas, acabou, se transformando numa festa de fofocas sobre o meu caráter. Eu trabalhei tão duro durante todos esses anos, todas as noites estudando, pesquisando, escrevendo trabalhos, e nada disso importava para Melanie. Segundo ela, minhas melhores notas foram fruto da minha dedicação e esforço. E o Sr. Briggs foi nada mais do que profissional e útil, não só comigo, mas com muitos outros estudantes. Peguei minhas coisas e fui embora da festa. Meus pais entenderam o motivo de eu ter ido embora e apoiaram minha decisão. Mais tarde, naquela noite, vários familiares me ligaram para dizer que não acreditavam nas mentiras de Melanie. Eles conheciam meu caráter e sabiam o quanto eu me dedicava. Tinham visto minha dedicação ao longo dos anos. Alguns membros da família sugeriram que eu deveria processar Melanie por difamação, pois isso poderia afetar tanto a minha reputação quanto a do Sr. Briggs. A esposa dele trabalha na mesma universidade, em outro departamento, e rumores como: esses poderiam causar problemas para a família dele também. Mas eu decidi esperar para ver como meus pais lidariam com essa situação com meu irmão. Essa não foi a primeira vez que Melanie tentou me prejudicar, mas com certeza foi a pior. Ela ultrapassou todos os limites. Estou cansada de fingir que está tudo bem só para manter a paz familiar. Não quero mais estar perto dela. É tóxica e manipuladora. Me sinto mal pelo meu irmão, embora ele esteja preso entre a esposa e a família. Mas, a essa altura, já não me importa se ele escolher apoiar a esposa depois do que ela fez. Talvez eu esteja melhor sem os dois na minha vida. Atualização 1. Após o desastre na festa, meus pais finalmente decidiram conversar com Saun sobre Melanie. Não apenas sobre a festa, mas sobre como ela tem sido no geral. Eles o chamaram quando Melanie estava no trabalho, esperando poder ter uma conversa tranquila sobre o que aconteceu na minha festa de formatura, sem que ela estivesse ouvindo. Como eu disse, não falaram apenas sobre o que aconteceu na festa, mas também sobre outras situações em que Melanie foi bem difícil. Situações nas quais eu não estive envolvida, mas que foram problemas que ela causou com outros membros da família. Mas, em vez de entender o quão errado o comportamento de Melanie foi, Saun a defendeu. Ele disse que Melanie tinha razões válidas para dizer o que disse. Mencionou coisas que eu nunca imaginei que meu próprio irmão usaria contra mim, como o fato de eu frequentemente falar sobre o Sr. Briggs nas conversas, como eu sorria ao falar desse professor, coisa que nunca fiz, e também sobre as minhas notas. Fiquei sem palavras. Meu irmão, que me viu estudar até tarde da noite e foi testemunha da minha dedicação, deveria ser o que mais teria provas de que eu conquistei tudo sozinha. É difícil imaginar que seu próprio irmão te veja como uma pessoa interesseira, buscando apenas tirar vantagens. Meus pais também ficaram surpresos e extremamente irritados com ele. Eles esperavam, no mínimo, que ele fosse neutro, já que é a esposa dele, mas defendê-la e me acusar de forma tão injusta não era o que eles imaginavam. Mamãe tentou conversar com ele, repetindo tudo o que já havia me dito, mas Saun não quis ouvir. Ele continuou insistindo que Melanie estava apenas tentando proteger a reputação da família, dizendo que isso prejudicaria a todos se as pessoas soubessem o que ela estava fazendo. Segundo ele, as pessoas estavam comentando sobre quanto tempo eu passava com o Sr. Briggs, e Melanie só estava compartilhando o que os outros pensavam. Ele chegou a sugerir que talvez eu deveria ter sido mais cuidadosa com o tempo que passava com um professor, porque não ficava bem para uma jovem estudante estar tão frequentemente na sala de um professor. Isso me deixou furiosa. Eu deveria deixar de receber orientação de um professor só porque ele era homem? Eu deveria restringir meu desenvolvimento acadêmico por conta do que as pessoas poderiam pensar? E o pior é que ninguém na festa pensou assim, a não ser meu irmão e a esposa dele.
O restante da família se posicionou a meu favor, então não sei de quem ele estava falando. A conversa foi se tornando cada vez mais frustrante. Papai também tentou fazê-lo entender, lembrando-o de como ele costumava falar com tanto orgulho sobre mim antes de se casar com Melanie. Perguntou a Saum se ele realmente acreditava que sua própria irmã faria algo assim. A resposta de Saum foi que as pessoas mudam na faculdade e talvez eu tivesse mudado também. Nesse momento, mamãe começou a chorar. Ela disse que não acreditava, que seu próprio filho pensasse tão mal dela e ainda lembrou como o Sr. Briggs e sua esposa eram respeitados nos círculos acadêmicos. Ela destacou que fazer piadas sobre isso poderia prejudicar a reputação deles também, mas Saum não se importou. Ele achava que eu e nossa família merecíamos algum tipo de punição. Para ele, até meus pais deveriam me cortar de suas vidas antes que fosse tarde demais. O que realmente fez tudo piorar foi quando Saum disse que, se eu fosse inocente, não teria saído da festa. Segundo ele, minha saída provava que as suspeitas de Melanie estavam corretas. Ele ignorou completamente o fato de que saí porque estava ferida e humilhada pelas acusações infundadas de sua esposa. Papai finalmente perdeu a paciência e disse a Saum que estava decepcionado com ele. Disse que ele havia mudado desde que casou com Melanie, mas não para melhor. Pediu que ele não nos procurasse até que ele e Melanie estivessem dispostos a pedir desculpas. Mas não acho que Saum esteja pronto para isso. Antes de cortar o contato, ele disse que todos estávamos sendo injustos com Melanie. Para ele, ela já estava lidando com o estresse de não conseguir engravidar, e isso poderia estar afetando sua saúde mental. Mas, mesmo assim, isso não justifica tentar arruinar a reputação de alguém. Muitas pessoas enfrentam problemas de fertilidade, mas não saem espalhando mentiras e rumores sobre os outros. Por enquanto, decidimos manter nossa distância, tanto de Saum quanto de Melanie. Dói perder meu irmão dessa forma, mas não posso ter pessoas na minha vida que não confiam em mim e tentam destruir minha reputação. Meus pais apoiam minha decisão, embora eu saiba que o coração deles esteja partido por estarmos afastados de Saum. Atualização. Há 2 dias, aconteceu algo que nenhum de nós esperava. Melanie convidou toda a família para jantar em sua casa. Ela ligou pessoalmente para todos e insistiu que era muito importante. Apesar de as coisas estarem tensas desde o incidente na minha festa de formatura e de não termos falado com eles há 2 meses, mamãe e papai decidiram ir porque Melanie parecia genuinamente empolgada. Eu inicialmente não ia, mas meus pais me convenceram, porque acharam que eles finalmente estavam dispostos a me pedir desculpas. Eu duvidava disso depois de tanto tempo, mas fui assim mesmo, para apoiar meus pais. Nossos tios, tias e avós também estavam convidados. Quando chegamos, Melanie havia preparado um grande jantar. Ela estava agindo de maneira incomum, muito amável com todos, até mesmo comigo. A casa estava decorada com balões e havia um bolo sobre a mesa. Todos estávamos confusos sobre o que estava acontecendo. Qual era a ocasião? Após o jantar, Melanie pediu para que todos nos reuníssemos na sala de estar, e ela estava radiante de emoção. Anunciou que finalmente estava grávida, depois de tentar por 4 anos. Esperava que todos se alegrassem e começassem a felicitá-la. Mas, em vez disso, Saum se levantou, parecendo furioso, com o rosto vermelho. Aquilo parecia uma surpresa tanto para nós quanto para ele. Ele disse que era impossível que ela estivesse grávida dele. Aparentemente, Saum havia feito um exame algumas semanas antes e descobriu que era estéril. O médico havia confirmado que ele nunca poderia ser pai. Ele explicou que, após 4 anos tentando sem sucesso, começou a suspeitar que algo poderia estar errado com ele. Então, sem contar a Melanie, foi a uma clínica de fertilidade e fez o teste. Aparentemente, Saum não sabia do motivo do jantar e achava que era Melanie tentando consertar as coisas com a família. Melanie ficou pálida. Começou a gaguejar, tentando dizer que devia haver algum erro nos resultados do exame, mas Saum não a deixou continuar com a história. Ele perguntou diretamente: quem era o pai? Melanie continuou com a farsa de que era um erro e tentava desviar da pergunta da melhor forma que podia. Mas quando mencionou que havia feito os exames em 2 clínicas diferentes para estar totalmente certa, ela desabou em lágrimas. Na realidade, ela só havia feito em uma, mas disse isso para que ela finalmente confessasse.
Melanie confessou que estava tendo um romance com o marido de sua melhor amiga, Samantha, Tom, durante os últimos meses. Todos estávamos em choque. Samantha, que também estava no jantar, soltou um grito e teve que ser sustentada por meu irmão. Ela seguiu minha história. Esta era a mesma Melanie que me acusou de ter um romance com meu professor. A mesma Melanie que se mostrava tão correta e reta. A mesma pessoa que fez meu irmão duvidar do caráter da própria irmã. Mas, no fim das contas, era ela quem estava tendo um romance. Vai entender. Eu quase não fui ao jantar, porque achava que nada de bom sairia disso. Saul pediu para que todos nós fôssemos embora, porque precisava falar com Melanie a sós. Enquanto íamos embora, podíamos ouvir Melanie chorando e suplicando para Saul que a perdoasse, dizendo que nunca quis que isso acontecesse. Samantha foi levada para casa pelos meus pais, porque, se a deixassem sozinha, não sabia o que ela poderia fazer. Melanie também não estava em condições de dirigir depois de descobrir a traição do marido, que não estava no jantar. Eu me sentiria péssima por meu irmão se as condições fossem diferentes, se ele não tivesse defendido sua esposa infiel e me chamado de fácil. Ele me feriu acreditando nas mentiras de Melanie sobre mim e o Sr. Briggs. Então, eu realmente acho que ele mereceu essa traição. Mamãe queria ficar para conversar com ele, mas papai disse que Saul precisava de um tempo para processar tudo. Mais tarde naquela noite, Saul ligou para os nossos pais. Ele estava chorando e se desculpando por não ter acreditado nele sobre Melanie. Disse que estava cego diante da verdadeira natureza dela durante todos esses anos. Também queria se desculpar comigo, mas eu me recusei a aceitar. Porque não é como se você atacasse sua irmã e depois pedisse desculpas quando precisa dela. Um dia, sou a pessoa que se deita com o professor e no outro, você me pede desculpas para tentar recuperar algo do que perdeu. Bem, isso não funciona. Comigo. Toda essa situação afetou toda a família. Nossos avós estão devastados. Eles passaram de um minuto para o outro, completamente em choque. Ou talvez tenham sido segundos de ter um bisneto, mas uma neta política infiel. A família de Samantha está em caos, e Saul descobriu o que significa estar casado e acreditar em uma mulher como Melanie, que pode falar tão mal de sua própria irmã. Sei que deveria sentir algum tipo de compaixão pelo que ele está passando agora, mas no fundo, me sinto satisfeita que a verdadeira natureza de Melanie tenha vindo à tona. Não porque meu irmão finalmente vai abrir os olhos, mas porque ele mereceu isso por confiar nela. Talvez, se Saul tivesse percebido a verdadeira natureza de Melanie antes, quando ela espalhava mentiras sobre mim, as coisas poderiam ter sido diferentes para ele. Não é normal que sua esposa diga essas coisas, assim como também não é normal que ela o traia e tenha o filho de outro homem. Mas se meu irmão não viu os sinais antes, isso não me faz mal por ele. Atualização 3. O divórcio de Saul e Melanie foi finalizado há um tempo. Na verdade, o divórcio não demorou muito porque o mesmo problema que causou a separação foi o que facilitou o processo. Eles não tinham filhos em comum. Durante esse tempo, o que é engraçado é que Melanie tentou entrar em contato com nossa família várias vezes, pedindo desculpas por tudo, incluindo as mentiras sobre mim, mas ninguém sequer lhe respondeu. Saul se mudou temporariamente para a casa de um amigo. Ele ainda está lutando para superar a traição de Melanie. Tem passado por um momento muito difícil, especialmente depois de descobrir que ela também havia mentido sobre outras coisas. Pelo que parece, ela estava pegando dinheiro da conta conjunta deles para ajudar Tom com suas despesas. Ele tentou pedir desculpas várias vezes, dizendo que deveria ter acreditado em sua irmã, em vez de em sua esposa mentirosa. Mas, quando nos encontramos cara a cara, eu disse a ele que meu irmão morreu quando se casou com Melanie. Não vou perdoá-lo e espero que ele não espere que eu o faça. Outro dia, quando estava na casa dos nossos pais, Saul se desabou completamente. Ele contou para nossos pais como Melanie sempre foi invejosa dos meus sucessos, desde o dia em que fui aceita na universidade. Ela reclamava para ele de como nossos pais me favoreciam, distorcia cada situação para fazer parecer que eu estava recebendo um tratamento especial. Ela o manipulou de tal forma que ele nem percebeu quando começou a duvidar de sua própria irmã. Samantha, a melhor amiga de Melanie, se divorciou de Tom depois de descobrir o romance.
O bebê, na verdade, era de Tom, como confirmou o exame de paternidade. Tanto Tom quanto Melanie perderam seus empregos, mas por motivos diferentes. Tom foi demitido porque tiveram encontros impróprios no escritório. Alguém informou seu chefe, e as câmeras de segurança mostraram os dois entrando em uma sala por alguns minutos. Melanie perdeu o emprego, mas por motivos diferentes. O karma é o karma, não importa a razão. Melanie também tentou entrar em contato com Samantha, mas ela se recusou a falar com ela. Elas eram melhores amigas desde a universidade e Melanie a traiu da pior forma. Samantha se mudou para outra cidade para recomeçar. Recentemente, ela recebeu uma excelente oferta de trabalho, em parte, graças à carta de recomendação do Sr. Briggs. Quando lhe contei o que aconteceu na minha festa de formatura, ele foi compreensivo e disse que, infelizmente, acusações infundadas como as que eu sofri são comuns no meio acadêmico. Alguns membros da família, poucos, acham que eu deveria perdoar Saum, já que ele está sofrendo pela traição de Melanie, mas a traição de um parceiro e a de um irmão são duas coisas muito diferentes. E antes de eu terminar, vou responder alguns comentários. Como está a relação dos meus pais com Saum agora? Nenhum dos dois o perdoou, ou pelo menos não estão felizes com ele. Isso é mais claro com minha mãe do que com meu pai, embora nenhum dos dois pareça gostar do que ele fez comigo. Minha mãe acredita que, se o fato da gravidez não tivesse acontecido, é provável que ele nunca tivesse me pedido desculpas. Agora é fácil para ele pedir desculpas, porque vê que seu círculo social está encolhendo, já que perdeu a esposa, mas é só isso. Quanto à ideia de processar Melanie ou meu irmão por difamação, por causa do que aconteceu na festa, não faz muito sentido. Eu pensei nisso e considerei por um tempo, até que me sentei com um advogado. Ele me explicou que, embora pudéssemos processar por qualquer coisa que quiséssemos, não havia danos reais. Então a compensação seria praticamente zero. Foi apenas um comentário na festa e isso não se espalhou para outros círculos. Esse tipo de processo acontece quando a difamação é pública em larga escala e afeta de alguma forma. Me afetou que meu irmão tenha sido um idiota e Melanie uma mentirosa, mas um juiz não iria se importar com isso. Atualização. Eu não achava que minha história teria outra atualização, e não tão cedo. Pensava que talvez daqui a alguns anos eu teria algo para contar. Gostaria de começar falando sobre meu irmão, porque todos perguntam se o perdoei ou não. Eu disse que não faria isso e mantenho minha palavra. Com meus pais também não há uma relação muito boa, pois eles tiveram algumas discussões. Meu irmão queria que eles o ajudassem a comprar um apartamento, já que não ficou com muito dinheiro depois do divórcio. Meus pais disseram que não, porque já o ajudaram a ir para a faculdade, e isso era tudo o que fariam por ele. Ele voltou a me acusar de ser a preferida e, por isso, cortaram o contato com ele. Não sei quem está dando conselhos a ele, mas nada do que ele diz ajuda a fazer com que algum dia eu o perdoe. Eu me mudei para morar sozinha há uns meses e nem sequer tive coragem de pedir dinheiro para meus pais. Eles já me ajudaram com a faculdade, assim como ajudaram meu irmão, e agora é hora de eu fazer o meu próprio caminho. Me perguntaram se Melanie fez o teste de paternidade antes ou depois de o bebê nascer. Não posso dizer exatamente, mas soube disso depois do nascimento. Então, pode ser que tenha sido antes, mas sei que a proposta de Melanie para meu irmão foi para que ele a ajudasse a criar o filho juntos. Tom está pagando pensão alimentícia e quer que meu irmão se mude de volta com ela para criarem o bebê juntos. Melanie conseguiu um pouco de dinheiro, mas ainda precisa resolver onde vai morar, porque a casa de seus pais é apenas temporária e ela precisa encontrar algo logo. Os pais de Melanie falaram com meus pais e, embora odiem o que aconteceu, ela ainda é filha deles e eles ajudaram até aqui. Disseram para ela voltar a procurar um trabalho e se mudar o quanto antes. Melanie usou todas as táticas de negociação que existem, dizendo a Saum que ele não teria que gastar dinheiro com o filho, pois tudo sairia de Tom. Saum disse que de jeito nenhum ele voltaria com ela. Ele ainda está deprimido e não parece que vai se recuperar disso. Ele tem recebido muitos golpes nos últimos tempos. Minha teoria é que o tempo cura tudo, mas talvez não seja suficiente para ele ou não esteja fazendo efeito. Eu deveria sentir pena, mas no momento não estou sentindo nada por ele.